Glória a Deus. Saúde a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: existiu o diabo na fé e ele fugirá de vós. Pensa em alguém que quer pregar hoje. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. Já disse. Vocês que puderem ficar de pé. Versículo 12. Para a nossa meditação nessa noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. A Bíblia diz assim, quando você abre eu vou falando. A Bíblia diz assim, olha, alegrei-me quando me disser, vamos à casa de Deus. Enquanto estamos aqui adorando a Deus, Deus está pela sua misericórdia, intercedendo pelas nossas vidas. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus eterno, por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és aquele Aleluia. Que nos assiste, Pai, de Glória perto. Tu és aquele, Deus eterno, que trabalha até agora. Continua conosco, Deus Pai, nos dando a Tua bênção, em nome de Jesus. O último versículo que eu não acabei lendo, que é o 18, diz assim: ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Poder se assentar. Eu gosto muito de falar sobre oração. A oração, ela é a gasolina, ela é o azeite para que nós viemos continuar produzindo o fruto que Deus quer que produzimos. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 16, João 15, 16, fala assim: não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Às vezes nós pensamos que o cristianismo é apenas ali levantar a mão, aceitar a Cristo e pronto. Mas a Bíblia diz que haverá um tribunal. A Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. A Bíblia nos diz que Ele não tem o culpado por inocente. Do alto e sublime trono, Ele contempla todos os moradores da terra. E eu quero pregar nessa noite sobre uma mulher que se levantou para interceder por uma causa que aos olhos dela era impossível. E quando nós falamos de oração, a Bíblia diz em Eclesiastes, o provérbio diz assim: que em todo tempo seja alvo as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O crente não vive de uma vida só de um dia de oração, só buscar um dia, só ler a Bíblia só um dia. Paulo diz que nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós.
Ana, a Bíblia diz que Ana vivia um conflito familiar. Ana vivia um conflito no qual há muito tempo a sua inimiga o provocava. A Bíblia diz que Penina, ela humilhava Ana, e Ana vivia muito tempo dentro de um conflito que aos seus olhos era impossível. E o texto diz que Ana era estéril. A Bíblia diz que Penina dava a Eucana filhos e Ana não produzia filhos. Naquela época, a mulher que não gerava, que não produzia fruto, era mal vista, era desprezada. E Ana, com aquele conflito, Ana adorava a Deus, buscava a Deus, mas houve-se um dia que Ana entrou na presença de Deus diferente. Vocês leram a Bíblia? Vão entender que uma vez Cristo vai andando no meio da multidão e uma mulher que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela consultou os médicos e o seu estado ia o quê? Cada vez mais pior. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela colocou um propósito no teu coração: eu vou tocar em Jesus. Porque, irmão, se você olhar a dificuldade da sua volta, você não ora, você não busca, a sua esperança desfalece. Por isso que a Bíblia diz assim: olhai para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mateus 11, 28 fala assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ana estava sobrecarregada, Ana estava sendo humilhada, já estava na última, suas fontes vairindo, mas ela decidiu entrar na presença de Deus diferente. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela veio por detrás de Jesus, ela tocou, e o texto diz que no momento que ela tocou, o sangue estancou. Jesus parou e disse: alguém me tocou diferente. O interessante não é você entrar no culto cotidiano, não. É você entrar no culto, na presença dele, com um propósito firme de ver, de sentir e de adorar em espírito e verdade. Aleluia. Jesus Pai disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mestre, a multidão te oprime, a multidão te aperta, e tu fala que alguém te tocou. Eu falo: alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu virtude. A Bíblia diz, irmão, nós temos aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. O louvar a Deus, só pegar o microfone e cantar que nem uma cigarra, não. Louvar a Deus no dia mau, louvar a Deus no dia difícil, louvar a Deus renunciando a cada dia a si mesmo. Jesus disse: quer vir após mim? Todo mundo quer. Ele diz: renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. E coisa mais difícil que tem é a gente renunciar a nós mesmos. Por que, pastora? Porque o ser humano é cheio de suas razões. O ser humano é cheio dos porquês. O ser humano é cheio das suas razões. E as suas razões para Deus não é nada. Um dia, Jó começou a questionar Deus porquê da vida. E Deus disse: Jó, cinza os teus lombos como homem, porque eu quero falar contigo. Alabadacalassúria. Aonde tu estava, Jó, quando eu firmei os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó, quando eu fiz a boca do mundo, Jó? Aonde você estava, Jó? Aleluia. Tudo está nas mãos do nosso Deus. O controle está nas mãos do nosso Deus. Ele é aquele ali que opera no querer e no efetuar. Eu disse no princípio: não fostes vós que escolheste a Ele. Sabe o que a Bíblia nos diz? Antes que houvesse dia, eu já sou existente. Oh, glória. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Isaías? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele abençoa, nem os ouvidos é gravado para que não nos ouças, mas a nossa iniquidade e pecado que nos afaste de Deus. E tem um versículo de Isaías diz assim: que a nação para Deus é como uma gota d'água num balde. E quantas vezes, Aline, nós ficamos preocupados com os rudimentos que estão à nossa volta, e às vezes nós oramos e falamos: Deus, por que sobreveio este mal sobre a nossa vida?
Eu estava lendo a Bíblia hoje e eu deparei com o versículo de Jó. Jó orava por seus filhos, Eliezer. Jó levantava pela madrugada ali e orava para que se os filhos dele tivessem feito alguma coisa abominável a Deus, que Deus tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que de repente veio um vento e levou os 10 filhos de Jó. Agora imagine só, um homem pegar em 10 alças de um caixão e carregar 10 filhos. A Bíblia diz que quando o mensageiro chegar e dizer, Jó, seus filhos estavam reunidos, de repente veio um vento, a casa caiu, todo mundo morreu. Antes dele terminar, vinha outro. Mas o texto diz que Jó, Eliezer, quando ouviu todas as coisas, ele tirou a sua veste, se abominou no pó e nasceu, diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. E a Bíblia diz que Jó não disse nada, não amaldiçoou o seu nascimento. Capítulo 1, mas no capítulo 2, logo no princípio do Jó, amaldiçoa o dia que ele nasceu. Sabe por quê, Aline? Deus conhece a sua luta. Deus conhece às vezes que nós falamos coisas que não deveríamos falar. Deus conhece que às vezes agimos de um jeito que não era para agir. O que Deus espera de nós é que nós arrependemos como Jó fez. Jó se arrependeu. E quando a mulher de Jó disse, Jó, tu mantém a sua integridade, a tua fidelidade com Deus. Jó disse, mulher, tu fala como doida. Nós recebemos o bem de Deus e não o mal. Olhe para você nessa noite. É fácil vir a Deus quando tudo vai bem. É ou não é, gente? É fácil vir a Deus quando você abre o armário e tem o biscoito que você quer, tem a fartura que você quer. É muito bom quando você louva a Deus e tem um cartão que você passa lá e tem crédito. Eu quero servir a Deus e adorá-lo quando não tiver nada. Eu quero ver ser fiel a Deus quando o dia mal bater na sua porta, porque ele vai bater. Olha, pastor, o senhor está amaldiçoando? Não, nós não vivemos dentro de uma bolha. Nós vivemos no mundo, não somos aqui, mas vivemos aqui. Embora, Sabrina, não queremos, mas quando chove aqui, chove lá também. E a Bíblia nos diz que Ana entrou no templo. E quando você decide mudar a sua história, quando você decide fazer a diferença, ele se levanta. Porque a Bíblia nos diz que quando Jesus, Mateus capítulo 4, quando o mestre estava jejuando 40 dias, 40 noites, que aparece? Ele não oferece um pão para a padaria cheiroso, macio, com manteiga, com presuntado. Não, ele aparece desafiando o poderio de Cristo. Dizendo, toma esta pedra aqui, transforma ela em pães. Oh glória, mas temos que voltar para as escrituras. A Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que a Bíblia nos diz que Deus olhando e diz, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus o quê? Haja luz, e houve-se luz. E a Bíblia diz que ele fez separação entre a luz e as trevas, noite e dia. Tem que amar um Deus e aborrecer o outro. A sombra do Onipotente não é para qualquer um, não. É aquele que habita. Pastor, o que é habitar na sombra? Quando a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Tem gente que só quer a sombra para refrescar. Outro dia a mãe está tão calor, a gente liga o ventilador, mas lá no inferno vai ter ventilador. Eu falei, é verdade. Lá o bicho não morre, o fogo não apaga. E a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Os embaraços vêm, os desafios vêm, mas ele fez uma promessa para nós: estarei convosco todos os dias. Não tem dia que ele não está. E Ana entra, Ana mesmo debaixo de uma afronta,
Ana buscava, mas às vezes nós buscamos a Deus por buscar. Nós não colocamos propósito. Nós vemos na igreja por vir, porque se não vier, não vão perguntar porque você não veio. Mas Deus está querendo de nós um propósito. Deus quer de nós um firmamento. Deus quer de nós uma posição. Aí o que Ana faz? Irmão, imagina alguém te provocar, alguém te insistindo, alguém julgando a sua cara, uma ferida sua. Ana não era estéril, meu pastor, porque Ana queria Eliezer. Deus a fez assim. Ela tinha amado esse errado porque Deus a fez assim. Mesmo assim, Ana entrou na casa de Deus e falou: eu vou orar. Só até aqui irás, e não mais adiante. Eu vou buscar este Deus que basta uma palavra dele. Eu estou vazia de mim, eu estou sendo zombado, meu ventre não produz, mas eu vou buscar aquele que é poderoso, que está no alto submitão, onde lá me contempla. Ele examina a minha mente, meu coração, ele me conhece. E diz a Bíblia Sagrada que perto está o Senhor daquele que o invoca. Ele não está distante, ele está perto daquele que o invoca. Irmão, só quem passa por uma luta entende o que é uma luta. O que é você lutar e buscar esperança. Mas a Bíblia diz que Abraão creu na desesperança. Abraão creu na desesperança e Deus o abençoou. O que é que nós temos apresentado para o Senhor? O que é que nós temos de impossível na nossa vida que nós temos sido vencidos? Para que Deus nos reúne aqui? Somente para olhar um para o rosto do outro? Ou Deus quer derramar uma chuva seródia? Ou Deus quer fazer um movimento, uma coisa nova no nosso meio? Propósitos. Lembra que eu disse no princípio? Pode ser hoje o último culto. Pode ser a última oportunidade que Deus está nos dando. Um de nós possamos dormir esta noite, amanhã, eis aí fulano de tal. O que é que nós temos nas nossas mãos? O que é que nós temos oferecido para o Senhor? Aí Ana entra. Interessante que a Bíblia diz que Ana, ela continuava a orar. E é difícil quando você ora para uma coisa e você está vendo a coisa ali diante de você. Quando eu passei meu processo de 4 anos e pouco nessa luta, eu orava. Eu buscava a Deus e eu dormia e pensava: amanhã, quando eu acordar, quem sabe o caroço não está mais no pescoço. Quem sabe? Eu ficava constrangida porque as pessoas conversavam comigo e olhavam diretamente para a minha ferida. Eles olhavam diretamente para aquilo que me causava pânico. Mas o que você fez, pastora? Eu continuei orando. Eu li nas escrituras que o impossível cabe a Deus. Mas o possível eu teria que fazer o meu processo. E nós temos que aprender uma coisa. Deus está esperando que nós tomamos a posição. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. O livro de Naum diz que ele conhece os que nele confiam. Ele conhece, ele sabe. E Ana, ela continuava a orar diante do Senhor. E Eli observava a sua boca. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. E eu aprendi um jejum do silêncio. Depois de velha, de muito tempo, eu converti em 97. Para a glória de Deus, tem 28 anos que Jesus me deu vida nova. E às vezes eu acordo em silêncio pela manhã e fico em silêncio. Eles perguntam: mãe, você está passando mal? Você está bem? Eu estou em silêncio. Você precisa aprender a insistir no seu propósito. Você começa, quando Deus começa a abençoar, você para. E a Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao derredor. Lucas capítulo 4, quando acaba aquele texto que fala que José é tentado, é provado ali, a Bíblia diz que ele afasta por um pouco de tempo. O inimigo é assim, ele nunca dá por vencido. Ele é insistente, ele é persistente. Aleluia. E nós precisamos tomar o lugar que é nosso, que é buscar a Deus, ser autoridade e não abaixar diante do nosso adversário. Ainda que eu acordasse, eu vi o modo, tinha dia que ia ficar maior. Tinha dia que ele ficava sobremodo gigantesco.
Eu olhava no espelho e dizia, pela manhã, Salmo 5:3, eu ofereço a Deus a minha oração e fico em silêncio. Eu sei, Senhor, que o Senhor é poderoso para operar milagres. Eu estou esperando no Senhor. O salmista fala, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, que era pouco. Primeiro, você espera nele e você inclina. Ele vai te ouvir. Deus não é tardio. Deus não chega atrasado. Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. E Ana, a Bíblia diz que Eli observava Ana. Mas o versículo 13 fala, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse o quê? Embriagada, bêbada. E ela disse, até quando você continuará embriagada? Ele disse assim, abandona o seu vinho. Ó, versículo 15. Ana respondeu, não se trata disto, meu Senhor. Não se trata disso. Sabe por quê? Ninguém conhece a sua dor. Tem pessoas rindo, mas por dentro estão chorando. Tem pessoas que estão com aparência, pastor, que estão alegres, estão realizadas, mas o tempo mostrará verdadeiramente como está por dentro. Tem muita gente que reforma essa Bíblia por fora, e Deus está interessado em te curar a mim por dentro. Olha aqui no versículo 15. A Ana disse, não se trata, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eu gosto dessa Bíblia da Joyce Meyer, que eu ganhei de presente ano passado. Ela fala uma linguagem bonita, né? Vadia. Não, ela não estava vadiando, ela não era filha de Belial. Ela estava atribulada de angústia. Angústia dá desespero. Mas só que Ana, pastor Carlos, ela entrou com propósito e os seus lábios só se moviam, mas não se ouvia som. Mas a Bíblia diz que o interessante desse texto que eu gosto, que antes de concluir o milagre de Ana, olha o que acontece. Quando Ana diz aqui, ó, a minha alma está diante do Senhor. O versículo 16, não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, não parei de orar, por causa da minha grande tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana orou, sim. Ana despertou, sim. Mas para Ana receber o milagre, Eli, o sacerdote, teve que liberar uma palavra. Vá em paz. E se você olhar para a Bíblia Sagrada, as mulheres da Bíblia Sagrada, Débora foi diante com Baraque, diante de uma peleja. Ela falou assim, a honra não será sua, será de uma mulher. Porque Deus vai comigo e me dará vitória. Ela disse que Débora se levantou como mãe de Israel. Abigail Eliezer, mulher de Nabal. Aí ele diz que Davi manda os servos dele até lá pedir Nabal que lhe mande pão, que lhe mande alimentos para ele e seus homens, porque Davi já havia cuidado do gado de Nabal, já havia feito algo para Nabal. E Davi pensou, vou mandar meus homens lá, Nabal com certeza vai mandar para mim, alimento para mim e meus homens. Só que a Bíblia diz que Nabal não deu. E a Bíblia diz que a fúria se acendeu em Davi. Porque abirai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz, examine as suas palavras, porque a palavra que é lançada não torna vindima. Tem como você pegar um travesseiro de pena e soltar lá em cima no morro e tentar colher cá embaixo? Não vai ter como. A Bíblia diz que Abigail, um jovem chegou perto de Abigail e contou para Abigail o fato.
Abigail vai, prepara pães, prepara muita coisa, alimentos e leva. Vai de encontro à tropa de Davi. E quando ela vê Davi de longe, sabe o que ela faz, Eliezer? Ela se prostra diante de Davi. E ele fala, a mulher sábia, ô glória, se tu não viesse aqui, mulher, seu marido não ia nem ver o sol nascer. Eu já ia lá acabar com ele. Porque nós sabemos que Davi era um guerreiro, tinha sangue na mão. Com ele não tinha brinquedo, não. E a Bíblia diz que cessou a fúria do rei Davi quando aquela mulher se posicionou com uma mulher sábia. Ela foi atrás de Davi e acalmou o desvareio, a ira de Davi. E mais tarde, ela se tornou uma das mulheres do nosso irmão Davi. Então a Bíblia nos diz que Eli disse, vai em paz e o Deus Israel lhe conceda o seu pedido. Ela disse, espero que sejas benevolentes para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando a gente ora, quando você busca, Deus te visita. Você pode entrar para a presença de Deus triste, mas se levando de lá com semblante alegre, porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso baluarte, libertador, Ele é a fonte de vida. Ele muda, Ele transforma a nossa vida. A Bíblia diz que quando Pedro estava preso, já dos apóstolos, a igreja fazia o quê? Contínua oração. E a Bíblia diz que Pedro foi dormir, porque os que confiam no Senhor, como o monte Sião, não se abala, ele permanece para sempre. Eu sei que como Ana teve uma história para ser mudada, na minha casa, Deus me levantou e através de mim, Deus salvou muitos da minha família. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho pela internet de uma mulher dizendo que quando ela trabalhava com espíritos, ela pisava em cacos de vidros. Eu me lembrei do meu testemunho também. Que quando eu trabalhava com o espírito e quando ele vinha, ele tinha que ter 7 copos americanos virgens para ele destruir com meus pés descalços. Esmiuçava todos os copos e nenhum corte tinha no meu pé. E a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Eu conheci a verdade. Deus me libertou, me batizou com o Espírito Santo, me calçou com o sapato da paz. Hoje eu posso dizer que Deus é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz que Pedro está dormindo e de repente o anjo vem, toca e diz, Pedro, lança a capa sobre si e me segue. Eu costumo dizer sempre, nós precisamos ouvir e conhecer a voz do nosso Deus. E a Bíblia diz que ele ali levanta e ele, sem entender, ele segue o anjo. E a Bíblia diz que passou por uma porta, por segunda porta, a terceira porta era a porta de vidro, se abriu sozinho. E ele, quando ele está livre, que ele reconhece que era uma visão. E que o anjo havia ido lá e abrido a porta para que eles fossem livres. No outro dia, Pedro ia ser morto. Irmão, para Deus, 0 mais 0 tem resultado. Para Deus, o impossível se torna possível. O que Deus quer de nós é que nós abrimos nossa mente, nosso coração e não desistimos, mas que nós possamos olhar para o alvo, não questionar a vontade de Deus, mas aquilo que Deus tem para realizar, é se posicionar, é dar ouvido à voz de Deus, é seguir o seu caminho. A Bíblia diz que quando ela levantou, o teu semblante já não era mais abatido. Às vezes nós oramos muito e quando a vitória vem, nós não entendemos. E a Bíblia diz que Pedro chega e começa a bater na porta. Eles estavam reunidos orando, porque quem ora, Kelly, tem que estar
pronto para qualquer momento o milagre acontecer. Hoje de manhã eu estava na minha cadeira do pensamento. Eu estava orando a Deus na cadeira do pensamento. E eu comecei a me lembrar. De quando eu fui para o hospital. E aquela multidão de gente. E eu ali esperando a minha vez. Né? Aquele assim, aí a moça saiu do consultório da doutora. E eu querendo já entrar. Aí a moça falou assim, tem uma paciente aí. Aí eu esperei a paciente sair. E quando eu entrei, aí a médica, vou abrir seu prontuário, Solange. Falei, amém. Mas ali, eu estava esperando o quê? O dia da cirurgia. O dia de tirar o restante de tireoide. Eu estava ali já esperando a tomar iodoterapia. Já estava tudo programado. E Deus é o Deus de repente. Ele te surpreende com o melhor. E eu ali sentada, ela pediu os exames, eu mostrei os exames, eu falei, Solange, eu tenho uma palavra para te dar. Eu falei, diga. Falei, vai vir agora o dia, né, da cirurgia. Ela falou assim, você não tem câncer mais. Você não tem mais nada. Você está de alta comigo. Você não precisa vir aqui nem daqui 5 anos, nem ano que vem. Você não precisa nem fazer outra cirurgia, porque você está livre. Glória a Deus. Aleluia. E eu me lembrei hoje, sentado orando, eu me lembrei que eu saí de lá daquele hospital, parecia que eu estava flutuando. Parecia que eu estava em outro, porque só entende uma prova quem já passou por uma prova. E a gente veio se alegrando no caminho, glorificando a Deus, ele dizendo, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Ainda que alguém olhasse e falasse, vai morrer disso, que coisa é essa? E Deus do céu dizendo, eu venho antes da medicina. Eu sou Deus de surpresa. Quando Deus fala para Maria, Maria, vai até a casa de Isabel, porque aquela que era já não é mais. Já está no 6º mês. Porque para mim, nada é impossível. Glória a Deus. Oh, glória. E a Bíblia nos diz aqui, ó, eu vou terminar agora. Diz assim, no versículo 19. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana. E o Senhor lembrou-se dela. Como é bom ser lembrado por Deus. Sansão estava derrotado. Olha para cá, derrotado, vencido. Os inimigos zombando dele, Sansão cego, empurrando a moinha e o povo se alegrando. Mas Sansão lembrou de Deus e disse, Senhor, eu lhe peço, me esforça só mais esta vez, para que eu vingue dos meus adversários. Oh, glória! E a Bíblia diz que um jovem veio, colocou Sansão perto das colunas do templo de Dagon, e Sansão gritou, morra eu, oh glória, mas morra os meus adversários. E a casa caiu, deu ruim para eles. Isso é escrito na Bíblia que Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Tem não sei se é versículo ou fala isso interessante, é como se começa, é como se termina. Sansão começou bem, mas desobedeceu. Está escrito que obedecer é melhor do que sacrificar. Por que, pastora, só dizendo Jonas? É um exemplo clássico. Jonas parou no ventre de um peixe. Por quê, pastora? Porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus falou com ele, vai lá em Nínive, prega o arrependimento. Prega que eu vou destruir aquela terra. Diga para você, não critica a chamada de ninguém. Foi Deus que escolhe. Eu vos escolhi e vos designei. Aí Jonas falou sobre o quê? Não, sou dono da minha vida. Vou comprar uma passagem. Vou esconder dele. Talvez ele não vai nem ver. Aí escondeu lá no casco do navio. A olhar de Deus falou, bobinho,
Ô, Jonas, você acha, Jonas, que eu não estou te vendo? Vou te provar meu amor por você. Peixe! Vem cá. Vai lá, guarda Jonas para mim. 3 dias no ventre para mim. Guarda. Sabe o que me chama atenção nesse texto? Olha para cá. Zé. O peixe ouviu Deus e obedeceu. Por que o ser humano é tão rebelde quanto a obediência? E às vezes os animais dão banho na gente. Aí a Bíblia diz que o peixe foi lá e guardou Jonas. Só que tem um negócio. Não importa o lugar que você esteja, Deus só quer que você crame. A Bíblia diz em Jonas capítulo 2 que os cordeiros da morte cercaram Jonas. Jonas ficou ali apavorado. Imagina o vento de um peixe. Hein, gente? Imagina. E Jonas lá, mas diz que do inferno, Jonas rogou a Deus. Ele buscou. Aí Deus, como eu falei, que ele está no alto escritor, mas ele nos contemos, peixe, vem cá. Agora, vomita Jonas para mim. Primeiro Jonas voltou. Me socorre, porque quando eu sair daqui, eu vou pregar a palavra. Cuidado com o que você faz diante de Deus. Porque Deus escuta. E Deus não tem tardio, ele vem cobrar. Porque Deus não obrigou ele que clamou. Falou, ó, eu faço o voto. Se eu me tirar daqui, eu vou lá pregar. Aí Deus falou, peixe, vomita Jonas para mim, em terra firme. Um propósito. Ele vomitou Jonas em terra firme. Só sabendo que Deus não quer obediência pela metade. Ou obedece tudo, ou não obedece nada. Aí Jonas vai para a cidade e começa a gritar, povo, arrepende-te, porque Deus vai destruir. Só que o que você ouve, você pode escolher se entregar ou levantar na posição. O povo ouviu, Eliezer, que a terra ia ser destruída. Só que a Bíblia diz, ao chegar aos ouvidos do rei, a Bíblia diz que o rei decretou todo mundo de jejum. Ninguém come. Animal não come. Todo mundo de jejum. E todo mundo cobriu a cabeça com pão de saco e pediu misericórdia. Mas às vezes, o que vem nos nossos ouvidos, a gente acaba fazendo. E não é a vontade de Deus. E o que vem da vontade de Deus prevalece. A Bíblia diz que Deus viu o arrependimento do povo. Aí Deus vai, se arrepende e Jonas questiona. Aí Deus vai, e quando ele pregou, ele sentou e ficou esperando Deus destruir a cidade. Desde assim ali. Ele te fermenta, levanta contra você, faz contra você e fica esperando, vamos ver até quando vai. Vai acabar a qualquer momento. E Deus está lá no céu observando. A Bíblia diz que Deus fez crescer uma bamboeira. E a Bíblia diz que ele era calvo, Aí começou o sol queimar a careca dele, e ficou debaixo da bamboeira lá, refrescando. Aí de repente Deus manda um bichinho. De um minuto por outro, comeu toda a árvore. Aí a gente não começou a questionar. Aí Deus, você tem mais amor. Uma árvore que você nem plantou. E você não tem misericórdia do próximo. Às vezes é assim que acontece. Esse povo dizendo um amor que é estranho. Um amor que não persevera. Um amor que não atravessa com você o Jordão. Um amor que não te auxilia. Um amor que só vai para si. E a Bíblia diz que Deus disse, Jonas, você tem mais misericórdia da árvore do que de um ser humano, de um amor. Você que a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Eu estava estava assistindo um filme evangélico com o pastor, quando o Senhor dá uma ordem a Saul que matasse o exército de o rei Agag. E ele vai e esconde o melhor do gado ali. Ele esconde o rei. E ele desobedece a ordem de Deus. E quando Samuel vem para cobrar dele, e ele mente, e a Bíblia de Samuel fala, esse Samuel aqui, ó, que Ana orou, que há tempo o sacerdote teve ela por vadia. A Bíblia diz que Samuel nasceu, e lá agora, Samuel está ouvindo Saul mentir, e ele fala, onde está? Eu ouço o balido das ovelhas. E a Bíblia diz o quê? Que Saul matou o rei Agag.
Só passou a cair. Quando Saul viu, que a casa tinha caído, porque, irmão, ele disse uma vez para Samuel, não ore mais para Saul. Eu tenho rejeitado. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando Samuel fala para ele que Deus havia já provido um outro rei, ele cai de joelhos, segura nas vestes de Saul e pede ajuda, das vestes de Samuel, e pede ajuda. Mas, irmão, que Deus fala, está falando. Essa reunião que estamos aqui está diante. Eu, Solange Margarete Albim de Oliveira, darei conta ao Senhor por essa palavra que eu vos trago nesta noite. Está no memorial do nosso Deus. Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: volte a orar, volte a clamar, volte a posicionar, porque o Deus do impossível vai mudar o diagnóstico, vai mudar a vela do barco, vai trazer a existência aqui do existe. Mas pode ficar olhando só para a peleja e não toma posição. E cuidado com aquilo que você fala diante do Senhor. Eu quero orar para você nesta noite. Fique de pé comigo. Você que está enfermo, você que vai ouvir essa pregação depois pelo canal da Nuvem, você compartilha essa mensagem com alguém que você vê que precisa ouvir esta palavra. Eu creio que essa semana vai ser postada no canal da Nuvem. Compartilhe para alguém que você vê que está sofrendo de câncer. Diga: Deus cura câncer. Deus faz coisas grandes. Deus faz de estéril mãe de filhos. Mas eu preciso que você que nos ouça nesta noite, que você compartilhe essa mensagem. Deixa seu like lá. Deixa seu comentário. Juntos, o que acontece? Somos mais fortes. Eu quero orar para os enfermos agora. E você estiver em casa, quando ouvir esta palavra, se você estiver enfermo, você creia. Porque quando eu fui aquele dia, irmã, eu fui com a minha confiança no Senhor. As minhas 2 irmãs morreram de câncer. Todas as 2. E quantas vezes o inimigo se aproximava e dizia: se elas morreu, você também vai morrer. Eu falei: não, já morri uma vez. Nasci para Cristo. A maldição foi quebrada aqui, em mim não. Eu estou debaixo da onipotente mão de Deus. Aleluia. Feche teus olhos, você que está enfermo nesta noite. Coloque a mão sobre o lugar da enfermidade. O nosso Deus é Deus fiel. Senhor Deus eterno Pai. Nós te louvamos nesta noite, meu Deus, por esta palavra. Nós te louvamos nesta noite, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado, Senhor. Eu te louvo nesta noite pelos livramentos, mas que o Senhor venha tocar em todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com dores abdominais, Espírito Santo. Dores fortes, Deus, aqueles que estão sobre um leito, com enfermidades, ó Deus, que aos olhos da medicina é irreversível, Senhor. Mas eu posso dizer com convicção que o Senhor vem antes da medicina. Tu és aquele que opera tanto no querer como no efetuar. Toca nas vistas agora, Senhor. Repreenda toda enfermidade nas vistas, toda pressão nas vistas, ó Deus amado, toda enfermidade nos nervos, ó Deus, vai operando nesta noite. Eu sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus pensamentos, ó Deus, podem ser impedidos. Mas eu te peço nesta noite, cura nesta noite, Espírito Santo. Arranca, Pai, o mal pela raiz, ó Pai, nesta noite. Toda tontura, Espírito Santo, toda enfermidade seja nesta noite lançada às trevas exteriores. Espírito Santo, eu oro nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Receba onde você estiver, receba a mão de Deus te tocando, te curando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.